Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre como está sendo o trabalho remoto. E para falar sobre isso nós temos aqui 3 contextos diferentes. Por exemplo, eu hoje estou morando em Portugal com a minha companheira e estou trabalhando de casa. E temos aqui também o Vinícius Pasco Antônio, que está na Alemanha e está morando sozinho. Como que você está, Vinícius? E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Tá todo mundo escutando? Como vocês estão? Estão vendo a minha tela aí? Tudo bem? Pô, tá tudo tranquilo aqui. Tá muito bem. E temos também o Gabriel Lima. O Gabriel Lima tá no Brasil e tem um contexto que talvez seja o mais complicado, né? Porque ele mora com a companheira e também tem uma filha pequena. Como que você tá aí, Gabriel? Fala, pessoal, tudo bem? Só vou ali trocar o pijama ali, colocar uma calça pra começar essa reunião, mas tudo certo aí. Boa, corre lá. Mas pelo menos podcast ninguém tá vendo isso, né? Mas vamos lá, galera. Para começar esse papo, eu gostaria de saber primeiro se antes de começar toda essa loucura do ano passado, né? Todo esse lockdown, se vocês, e aí começando pelo Vinícius, já tiveram alguma experiência de trabalho remoto? Mais ou menos, médio. Teve um projeto que tava, como sempre, projeto de PJ atrasado, tem que entregar, fazia hora. E eu trabalhava em São Paulo, morava em Santos, e assim, fretado todo dia, 5 horas por dia. E ele tava ficando desgastante, ter que fazer hora extra. A gente conseguiu combinar e negociar, ao invés de subir para trabalhar e perder 5 horas no fretado, eu me dispus a ficar 1h30 a mais em casa trabalhando todo dia, porque era bom para mim, era vantajoso pro projeto. Então teve esse projeto que eu tive um período de uns 2, 4 meses fazendo home office frequentemente, mas tirando isso eu nunca tive oficialmente home office. Tinha uns projetos que eu tinha esse privilégio de poder ficar em casa quando era véspera de feriado ou quando precisava, mas que nem a gente tem hoje em dia, home office full, nunca tive. Pô, legal. E tu, Gabriel? Gabriel Lima, tu já teve que trabalhar remoto antes do ano passado? Isso é engraçado, porque eu sempre fui muito defensor do home office, assim, desde sempre. Como eu morava em Santos e trabalhava em São Paulo, eu era, tipo, o único lá na empresa, às vezes, que falava, e o home office, pessoal? É até engraçado como essa perspectiva mudou, né? Porque não era nem muito bem vista, assim, por mais que a empresa curtisse, tipo, parecia que você não estava trabalhando muito. A gente vai falar até mais disso mais tarde, mas eu sempre fui meio defensor. Então, assim, acho que umas 2 empresas antes da que eu tô agora, eu comecei a fazer um dia ou outro. Assim, às vezes eu tinha alguma coisa para resolver em Santos, aí trabalhava remoto, mas ter alguma política assim mais estabelecida assim foi ter agora perto antes do lockdown, né? Então acho que eu sempre curti a ideia, mas não teve um momento que a gente fez assim home office mesmo para valer com o time, assim, era só quando tinha que resolver alguma coisa mesmo, e aí a gente ficava em casa e trabalhava um tempo de casa. Legal. É interessante porque eu também não tive nenhuma experiência assim formal. O que acontece é que eu trabalho com pessoas que estão em diferentes localidades, né? Então, eu estou em Portugal, tem parte do time que está no Reino Unido, tem parte do time que está também no Brasil. Então, isso que acaba mudando. Então, minha experiência não é de estar remoto, mas é que ter pessoas de diferentes localidades, isso já exigia um pouco de trabalho. Primeiro, assim, até da experiência de pensar naquele remote first, sabe? Tipo, se um tá remoto, todo mundo tá, porque aí tinha aquelas confusões de que quando tinha só um remoto ou 2, essas 2 pessoas nunca conseguiam falar. Então, eu tive uma experiência parecida, mas também full remote, ou totalmente de casa, essa foi a primeira vez, né? Legal. E aí, até falando assim, tipo, no mesmo contexto que eu, assim, vocês já tiveram alguma de ter alguma pessoa da equipe que estava remota enquanto vocês estavam na localidade, ou vice-versa? Aqui na Alemanha, no meu time, a gente tem várias sedes. Tipo, a gente tem o projeto que faz o site e tem cliente, tem sistema de suporte, que tem na Colômbia, em Malta, no Canadá. Então, a gente sempre teve que trabalhar com clientes de outros países, até porque, por ser um sistema de aposta, tem alguns países que é permitido, outros não. Então, a empresa é esperta e já coloca os escritórios nos países que são permitidos, né? Mas, assim, eu nunca tive que trabalhar diretamente com quase todos. Eu trabalhei diretamente com um que trabalhava em Malta, que ele era como se fosse o meu PO. E era tranquilo. Skype,
não era um trabalho diário, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana a gente conversava. E como não dependia muito para desenvolver, ele não era um desenvolvedor, era mais a parte de negócio, então sempre foi bem tranquilo. Mas eu não consigo lembrar antes de ter que trabalhar com outro desenvolvedor, ter que fazer code review de outro cara que não estava no escritório, ou ter que pedir ajuda para alguém que não estava lá presencialmente. Foi uma experiência nova depois, nesses últimos anos, né? Tirando isso, não. E tu, Gabriel, tu já teve alguma experiência parecida? Assim, eu nunca tive também alguém do time que estava trabalhando fora, e eu não, mas foi um pouco antes de todo mundo entrar em lockdown, assim, a gente começou a fazer o home office mesmo antes de estar estabelecido para todo mundo e tal. E aí eu lembro que eu estava trabalhando no Gympass e o time tinha pessoas de fora do Brasil, assim, foi o primeiro time que eu comecei a trabalhar falando só inglês todo dia e tudo mais. E aí, assim, já seria muito trampo para mim se eu estivesse vendo a pessoa pessoalmente, e às vezes isso que atrapalhava um pouco no remoto, né? Porque eu falava, cara, meu, já tem o desafio do inglês ali, tava melhorando dia a dia, mas no caso, uma pessoa era francesa, a outra era do Iraque, assim, então os sotaques já eram bem diferentes. Aí eu falava, cara, meu, se eu estivesse do lado da pessoa, às vezes, sei lá, muitas vezes, às vezes nem o vídeo ali, a conexão tava boa, então atrapalhava bastante, assim, sabe? Eu lembro de umas situações como essa que eu ficava pensando. Eu lembro de até hoje de uma ligação que, tipo assim, uma dessas pessoas era, tipo, o PM do projeto. Ele era o PM do projeto, na verdade, não era, tipo... E ele precisou conversar comigo algum assunto, me ligou pelo Slack e, tipo, não conseguiu... Eu não consegui entender o que ele queria, porque ele me ligou pelo Slack e era sem vídeo ainda, tipo, já tinha passado do horário do trampo. E ele tava perguntando um negócio que ele precisava muito resolver naquele momento. Ele tava em Nova York, se não me engano, acho que é 1 hora pra trás, então ele ainda tava em horário de trabalho. Aí eu falei, cara, se eu estivesse de frente pra ele, assim, ia ser muito melhor entender. Eu falei, meu, foi aí que eu comecei a perceber, meu, se isso começar a ficar desse jeito, tipo, a gente vai ter que melhorar muito mais o skill de comunicação, sabe? Aprender a falar de um jeito melhor, melhorar mais... que nem essas barreiras de comunicação, para mim o inglês não era totalmente fluente, não era totalmente fácil de entender em alguns momentos, principalmente alguns sotaques diferentes lá, então isso me atrapalhava. Eu precisei pensar e falar, cara, se continuar desse jeito vai ficar meio ruim, assim, tipo, não vai ter uma comunicação tão fácil no dia a dia, sabe? Não sei se vocês tiveram alguma situação dessa, assim. E tu teve problema também com o fuso horário, que nem ele morava 1 hora antes. Nesse projeto que eu tô aqui na Alemanha, a gente tem que trabalhar com o pessoal da América do Sul, pessoal da Colômbia, do Brasil. E, cara, eu não sei se vocês fazem de propósito, mas sempre na hora que eu vou embora, ou na hora que eu tenho alguma coisa pra fazer, pinga no Skype a mensagem, bom dia, tem tempo pra fazer uma reunião, porque tá 5 horas adiantado aqui, e aí, pra poder bater esse horário, como não é a mesma empresa, não é a mesma... Tipo, trabalham no mesmo projeto, mas não é a mesma empresa, então eles não têm que respeitar o meu horário. A gente tenta achar um meio termo, mas é difícil, porque quando são 4 horas, 5 horas, eu tô pensando em ir embora, os caras estão acordando lá na Colômbia ainda, e aí é reunião que tem que fazer, não tem outro jeito, ou você entra mais tarde para poder compensar e ficar até mais tarde, ou você ignora e vai para casa, e no outro dia ignora de novo, porque não tem o que fazer. Já teve esses problemas de fuso horário? Ou ainda mais tu por conta do fretado, né? Porque pra mim era mais tranquilo, eu podia estender o tempo e resolvia. Agora imagino se eu estivesse no Brasil tendo que pegar fretado, talvez eu teria que colocar ali ocupado no Slack, no Skype e responder só depois. Assim, essa foi muita sorte de eu não ter que fazer isso no momento que eu tava pegando fretado, assim. Quando eu comecei a trabalhar nesse time multirregião, assim, né, já tava remoto também, porque, na época, tava eu no Brasil, essa pessoa em Nova York, tinha uma menina que era francesa, mas ela tava na Bélgica, e outro em Portugal, então, assim, tinha muito, se pegasse, por exemplo, de Nova York pra Bélgica, lá, tava a diferença de 6 horas, se não me engano. Então, tipo, é muita diferença, sabe? Esse cara, ele começava mais cedo, por exemplo, bem mais cedo, pra gente fazer uma reunião lá perto das 10 para ser um horário, tipo, no final do dia do pessoal lá da Bélgica.
Era bem maluco, assim. Mas isso que você vê né, a problemática, assim, que pode ser resolvida com bastante comunicação lá do pessoal conversar e ajustar um horário, né? Tipo, que nem você falou, se você não tiver claro ali quais são os seus limites de agenda, vai ficar super ruim, né? Porque toda hora vão ficar te incomodando aí. É engraçado tu falar isso porque não é um problema que eu tenho, apesar de na minha empresa também ter sede na China, mas o trabalho basicamente é de olhar o calendário, sabe? Tipo, tô adicionando todo mundo ali no calendar e ver, porque todo mundo tem ali o horário de entrada e saída, então nunca foi um problema, não. Pra mim. Tipo, e na minha empresa já é assim faz tempo, então nunca ninguém pediu, que você pode ficar um tempo a mais, eu também nunca pedi pra ninguém assim, pra desrespeitar o horário deles. Então é engraçado, porque apesar do meu contexto, nunca foi um problema que eu vi acontecer. Acho que quem tem mais dificuldade é quem talvez não saiba dizer não. Aí essas pessoas... E eu acho que trabalhando com mais tempo com brasileiro, assim, eu percebo que acho que é uma dificuldade um pouco maior de brasileiros é a dificuldade de dizer não. E aí, tipo, sei lá, você sai às 6, mas 5h30 alguém pede pra sua reunião que você sabe que vai demorar 1 hora. Aí você às vezes fala, não, tudo bem, mais meia hora aqui, mas nessas concessões você abre, quando você vê, você não tem mais um horário, né? Você fica indo pelo horário dos outros. Legal, tá bom, então a gente falou um pouco das experiências passadas e eu queria agora falar pro que tá acontecendo. Já tem 1 ano e meio, né, que o nosso contexto mudou, acho que pro mundo inteiro, né, mudou um pouquinho e veio lockdown, veio a proibição de algumas empresas de continuarem abertas com todos os funcionários lá e tudo mudou. Mas antes disso acontecer, na empresa que vocês já trabalham, eles já pensavam em ter trabalho remoto ou já existia? Ou foi uma mudança que eles foram obrigados a aceitar? Como que foi pra você aí na Alemanha, Vinícius? Cara, é muito parecido. É muito legal o Gabriel ter falado sobre essa parte de brasileiro dizer não saber dizer não, porque uma história engraçada que aconteceu aqui, quando teve o lockdown, meu chefe não era favorável a gente ficar de casa, porque ele acredita que a gente tinha que estar no escritório para poder conversar, para poder resolver as paradas, usar a lousa para resolver problema. Ele acha que todo mundo tem que estar junto, tipo, pra lousa, pra resolver. E a gente tem umas métricas aqui pra saber como que tá a situação, se estava boa ou ruim. E ele começou a estipular uns números que, dependendo de como estivesse a situação da cidade, era obrigatório ir pro escritório. E aí, cara, eu não esperava isso. Todos os meus colegas de trabalho começaram a mandar textão pra ele no e-mail. Porque ele mandou um e-mail pra empresa inteira e todo mundo começou, não, eu não vou. Não, eu não vou, sou de outra cidade, eu não vou me arriscar. Pessoal, eu não vou pro escritório, não tem porquê, eu consigo fazer tudo de casa. Todos. E não teve problema nenhum. Eles foram diretos, ríspidos. Entre a gente, eles falavam que não iam de qualquer jeito. Mas eu não consigo imaginar isso no Brasil de jeito nenhum. De falar pro teu chefe que você não vai fazer porque é o certo. E todo mundo sabia que o certo era ficar em casa e tentar uma solução home office, ainda mais a gente, sendo uma empresa de tecnologia que tem totais condições de fazer. Então no começo foi um pouco difícil, mas depois viu que não ia ter como, e a gente implementou o home office até porque foi obrigado. Então tu tá no contexto que a tua empresa não queria e ela foi obrigada, né? Não só por medidas do governo, mas até porque houve esse mini multinha aí. Pelos dois, eu acho que o governo foi o de menos. A Angela Merkel não intimidou ninguém aqui não. Os colegas de trabalho que foram mais incisivos e falaram que não iam de jeito nenhum, que iam ficar de casa, que não tinham por que se arriscar. Muitos com filhos, com pais, avós. E como a gente não sabia o que estava acontecendo, ele viu que não ia ter como e home office venceu. Boa. E pra tu, Gabriel? Primeiro assim, tua empresa já tinha ideia e já tinha alguém trabalhando de home office, ou foi uma coisa que surgiu pela necessidade / obrigatoriedade? Não, eu lembro que nessa época já tinha uma política assim, de alguns dias a gente fazer trabalho remoto. Eu lembro que exatamente alguns meses antes a gente estava fazendo, por exemplo, 1 ou 2 vezes por semana já trabalho remoto. Então, já era uma coisa que assim, a galera vinha pedindo bastante. Como eu tinha falado, eu era um dos
dos pioneiros aí dessa ideia, sempre fui nas empresas, e aí comecei a levantar esse ponto de trabalho remoto, e aí lembro que a empresa começou a agitar, fazer isso acontecer mesmo, porque dá um trabalho e tal, para pensar, estruturar algumas coisas para as máquinas funcionarem com VPN e tudo mais, blá blá blá. Aí eles conseguiram fazer isso por um dia na semana, mas assim, a história não muda tanto da do Vinícius, porque se não fosse toda essa situação gerar essa obrigatoriedade, as empresas não se adaptariam assim com essa rapidez. Eu acho que elas se adaptariam bem mais devagar. Foi mal, meu filho entrou aqui. Aí das realidades do home office, né? Com criança em casa. Ela entrou no quarto? É melhor a gente não cortar essa prática para mostrar na prática como é que é as minhas reuniões aqui. Às vezes tem invasões. É a tua estagiária, né, Gabriel? Não é uma sem terra, não. É minha filha mesmo. Sim, ela vem, digita um pouquinho aqui. Tem uns códigos até que ela já tá fazendo já, que não... alguma coisa. Teste unitário eu mando ela fazer, por exemplo, já... Não, mas acho que completando a ideia, acho que não muda muito porque as empresas se adaptaram muito, tiveram que se adaptar quando esse contexto nos obrigou a fazer isso, né? Eu tava até pensando no seu caso também, né, Rubens, que a empresa que você está hoje ela é bem grande, deve ter mais dificuldade, talvez, de colocar um home office para ser rodado lá. E acho que essa obrigatoriedade, essa situação toda, teve que fazer isso correr com mais rapidez, né? Sim. Como tu falou, a empresa é muito grande, né? Então, por norma, a empresa não tinha nada. Ela tinha até a ideia de fazer um campus, sabe? E essa ideia mudou um pouquinho, mas de fazer um campus gigante para que a gente tivesse todos os funcionários mais próximos, porque a empresa cresceu tanto que teve que comprar prédios novos ou alugar prédios novos. Então, ela estava no meio do projeto de definir arquitetura, sabe? De criar um campus gigante aqui no Porto, né? Em Portugal. E veio tudo que aconteceu aí e acabou mudando um pouco esses planos. Mas o que acontece é que, novamente, por a empresa ser gigante, tudo depende muito da tua área de teu manager, sabe? Então, na minha área, as pessoas sempre tiveram esse lado humano muito forte. Então, eu lembro que nunca foi um problema grande alguém tentar trabalhar remoto por alguns dias, claro que não muito longo, mas tem gente do Brasil, tem várias pessoas do Brasil na minha equipe, e essas pessoas já puderam ir pro Brasil e aí ficar uma semana ainda trabalhando, né? Só claro, acordando de madrugada mais cedo para tentar fazer o horário da NET, e depois tirar férias, sabe? E isso ajudava muito. Até no meu caso eu nunca fiz, mas a minha manager mesmo falou, porque minha companheira não morava aqui em Portugal antes, né? Então era muito difícil, né? Tipo, tem que ficar viajando toda hora. E eles mesmos falaram, cara, se tu quiser ficar um tempo lá e trabalhar de lá, eu achei isso sensacional. É que depois veio o lockdown e não precisou mais, mas só isso eu já fiquei sério, putz, que legal, sabe? Fiquei muito agradecido porque eu ia fazer isso mesmo. Se não fosse lockdown, ia quebrar um galho, sabe? Pelo menos uma vez por mês, ficar lá uma semana. E vice-versa. Então, a empresa grande tu tem essa, né? Tudo vai sempre depender um pouco da tua área. Mas eu já sei que... Já estava flexibilizando até, na verdade, porque eu sei que em outras áreas eles queriam deixar um pouco mais. Mas eu sei de alguns developers lá, desenvolvedores, que falavam que, cara, meu manager não vai deixar de jeito nenhum. Eu sei que a Farfetch tem essa flexibilidade, mas meu manager não gosta. Ele fala, acho que tem que estar todo mundo aqui. Então... tava se adaptando, eu não acho que ia ser uma coisa tão difundida como é agora, e que deu pra ver que tá dando certo, né? A empresa tá crescendo muito, a gente pode ver os números desde que começou todos os lockdown, todos os problemas que a gente tá passando aí, mas a empresa continua crescendo, então eu não sei como que vai ser daqui pra frente, eu acho que deve ter uma coisa um pouco híbrida. Nossa, esses developers aí que ficam receosos com o manager, se vai deixar ou não, eu consigo me encaixar nesse grupo também, porque aqui na Alemanha geralmente, tipo, as minhas férias são Brasil, janeiro, dezembro eu vou pro Brasil passar o Natal, passar o Ano Novo, fujo do inverno daqui e vou pro verão lá em Santos 013. E aí o que acontece? Eu fui pro Brasil esse ano e aí fecharam as fronteiras, eu não conseguia voltar mais, e aí a minha solução foi conversar com o meu chefe, explicar o que estava acontecendo e pedir se eu podia estender até a próxima leva do lockdown, porque eu descobri que eu poderia voltar, mas ia ficar em lockdown. Então, na minha cabeça era entre eu ficar sozinho lá na Alemanha e ficar aqui no Brasil com todo mundo bem melhor no verão, prefiro ficar aqui.
ele aceitou 2 vezes, eu consegui estender, 3 meses, só que foi muito difícil. Minha produtividade caiu demais por conta do horário. Eu tinha que acordar 4h30 da manhã e eu não ia dormir às 10, às 9h30, porque tu tá no Brasil, com a família, amigo, todo mundo. É difícil você tirar a chavinha. Então, pra mim, foi bem complicado. Eu consegui ficar mais tempo aqui, fiquei de janeiro até março, mas essa experiência de trabalho remoto, tendo que cumprir horário e não tendo rotina, é muito difícil de conseguir conciliar. Então, se eu tivesse uma rotina, talvez fosse melhor de me adaptar. Tu entrou num ponto que no meu trabalho também acontece isso. Como algumas pessoas trabalharam no Brasil, tanto questão de lockdown, como algumas pessoas que deveriam começar, mas não poderiam vir para Portugal, sabe? Novos contratados do Brasil. Então, ficaram nessa rotina aí de ter que começar a trabalhar, acho que 6 horas da manhã no Brasil. E, claro, tu pode acabar mais cedo, né? Mas é uma rotina nova, né? Tem que mudar. Enquanto tá todo mundo aqui, já tomou café, às vezes já saiu, sabe? Quando vai começar a trabalhar, lá tu ainda tá acordando, né? E já acorda numa reunião. Então, isso muda bastante. É verdade. Mas isso, muitas empresas estão se adaptando de fora também. Às vezes eu recebo algum contato de alguma empresa de fora e eles já falam, eu sei que tem diferença você trabalhar remoto aí do Brasil para a empresa aqui, sei lá, no Canadá, mas a gente pede que pelo menos você trabalhe 4 horas do nosso tempo aqui. Tá? Então você escolhe como você quer lidar com esse intervalo aí, né? É diferente mesmo. Deve ser bem desgastante até se adaptar, né? Pelo menos pra mim, foi o que eu falei. Como a gente já é uma empresa global, o intervalo já é parte da rotina, né? Então, assim, a maior parte das pessoas estão em Portugal. Então, isso facilita. Mas a gente já sabe que interagir com alguém de outros países, a gente sempre olha lá o calendário e todo mundo sempre tentou se adaptar bem, assim. Eu acho que nunca, pelo menos no meu contexto e todo mundo que eu conheço, ninguém teve grandes problemas com isso de alguém querer que tu ou entre mais cedo ou vá mais tarde, assim. Eu vejo que o pessoal é bem flexível, né? Até assim, 2 semanas atrás eu marquei uma reunião com um cara da China e ele foi bem legal, porque pra ir pra essa reunião, como eu vi que ele não tinha horário disponível, né, no calendário, eu marquei pra 8 da manhã, né? E eu começo normalmente às 9. E aí ele mesmo falou, não, vamos fazer mais tarde, dá um jeito. Ele mesmo falou, 8? Cara, não é muito cedo pra ti, sabe? Eu mudo aqui, eu dou um jeito pra me organizar, porque com o pessoal que eu tenho reunião aqui, eu posso fazer mais cedo. Então, novamente, acho que culturalmente, assim, a empresa que eu trabalho, as pessoas são bem legais, assim. É raro alguém ser um pouco mais chato com isso. Tem simpatia, né? Sim. Pela minha experiência até então, o pessoal sempre tem. É difícil achar horário, né? Ainda mais do remoto. Hoje em dia, então, achar horário para reunião é bem complicado. Vamos fazer então já um gancho para como que foi a rotina, né? O que mudou? Então, beleza. Empresas, algumas não quiseram, outras quiseram, mas a gente precisou mudar. Não tinha jeito. Chegou uma hora que o governo falou assim, não pode mais abrir, tem que trabalhar remoto. Para vocês, aí novamente começando pro Vinícius, né? A rotina mudou muito no trabalho remoto? Olha, o que mais mudou para mim foi que eu conseguia almoçar uma comida feita na hora. Porque, eu moro do lado do trabalho aqui, eu moro a 2 minutos do trabalho, então nunca foi um problema o transporte ou a distância. O que mais mudou é que, como eu tava em casa, eu não precisava levar comida ou sair para comer, eu podia parar aqui e para minha pausa, eu podia cozinhar alguma coisa, dar aquele soninho depois do almoço, que foi muito bom, mas tirando isso, não teve uma mudança tão grande na parte de rotina, mas eu tive que montar um setup aqui, porque eu não estava preparado. Eu não sei se você já tinha um escritório em casa. Eu não tinha monitor, por exemplo, eu não tinha uma mesa para colocar o Note. Eu trouxe todo do trabalho, tá aqui até hoje. Mas essa foi a maior mudança, poder dormir, comer melhor e ter que montar um cantinho aqui para trabalhar. O Cabrilho já devia estar todo preparado lá, né? Não, legal tu falar isso porque eu vou começar falando também só do começo, né, os primeiros meses, e eu acho que o setup é uma coisa. Aí, novamente, que facilitou. Minha empresa deixou a gente... Tinha que agendar a hora, né? Porque teve que fechar a empresa, então não podia ter várias pessoas, então agendava o horário e ia lá pegar o material. E para algumas pessoas eles até mandaram, né? Então, até a cadeira, assim... eu acho que não deram a cadeira, eles venderam mais barato do que seria, só que tinha muita requisição, então teve um sorteio, eu acabei não caindo. Aí eu tive que comprar uma cadeira, porque eu usava uma cadeira simples,
que era por alguns dias que eu trabalhei de casa, era muito raro, e quando eu ia estudar, mas o dia inteiro eu não consegui. Minha coluna estava destruída, então eu tive que comprar uma cadeira. O monitor eu peguei da empresa, né? E de resto foi mais isso. Mas a minha casa também não estava adaptada. Comprei uma mesa também. A mesinha que tinha era muito pequena, tive que trocar, porque o dia inteiro, então não estava dando certo. Então, essa é a primeira mudança, né? O setup, porque eu não tinha nada preparado e tem outra que foi difícil comprar também. Não existia mais cadeira de escritório, sabe? Não tinha na Amazon, não tinha na IKEA. Tipo, eu demorei um pouco pra comprar, quase 3 meses, porque toda cadeira boa, ela não tinha onde comprar. E a mesa foi um pouco mais fácil, mas também não foi assim. Eu olhei essa já tem. Eu tive que esperar o estoque chegar. E aí, pra ti, Gabriel? Nessa parte de setup, assim, foi bem bom, porque a empresa que eu tô agora, o iFood, eles ajudaram com um negócio que eles chamaram de Meu Cantinho iFood. Então, eles bancaram assim, o que você precisa? Você entra no iFood, o que você precisa para montar o seu setup lá? Preciso de uma mesa, um banco, né? Uma cadeira, um monitor. Então, assim, algumas coisas por padrão eles já dão, já mandam, a gente vai enviar um monitor para você, além do notebook, claro. E aí você consegue também tem uma ajuda que eles fazem lá mensal para os gastos que você tem a mais. Então, assim, tem muita empresa que já conseguiu se adiantar nesse ponto de conseguir oferecer alguma ajuda a mais para você montar o seu setup, porque acho que muita gente teve problema, né? Eu estava em outra empresa quando começou, e o que foi bom foi assim, antes de realmente começar o lockdown, eles juntaram todo mundo lá de empresa e falaram, a gente vai todo mundo trabalhar de home office a partir de semana que vem. Então, assim, não foi meio que não precisou marcar para ir lá pegar e tal. Todo mundo estava trabalhando, então, sei lá, deu sexta-feira, todo mundo levou já o note para casa, o monitor para casa. As cadeiras também, foi mais ou menos esse esquema que você falou, Rubens, todas que tiverem aqui a gente vai mandar, e quem pegar primeiro pegou lá, então foi um pouco nesse sentido, mas eles deram uma ajudada. Mas eu lembro que foi assim, de repente, assim, sabe? Então, foi antes da pandemia, então do nada, era uma quinta, a gente assim, amanhã todo mundo já leva as coisas pra casa que a gente vai ficar de casa. E agora eu queria saber, assim, da rotina de vocês, como que mudou, né? Porque, como eu falei, eu trabalho de casa, minha companheira também, né? Então, isso só disso a gente já teve que montar 2 setups. O dela tava muito ruim, assim, trabalhava na mesa mesmo da cozinha não, da sala, né? Que a mesa aqui é na sala. E eu ficava muito incomodado. Eu falava, não tá de boa nada. Até comprar a cadeira e usar minha cadeira e viu, não, faz diferença. Então, depois a mesa também. Então, a gente teve que montar isso. E fora que é os 2 falando o tempo inteiro, né? Então, é porta fechada, um no quarto, outro na sala. E tem que se adaptar com isso. Tipo, tu não pode ir na cozinha e fazer barulho, sabe? Tu não pode chegar e falar. Então, é engraçado porque, por mais que seja em casa, nossa comunicação é só coisa rápida, né? Porque quase sempre tá um dos 2 em reunião e a gente tem que falar depois. E pra vocês, o que mudou? Principalmente pra ti, Vinícius. Tu, perto do trabalho, ainda morando sozinho, eu acredito que não mudou muita coisa não, né? A única coisa que mudou, é que eu não precisava mais tirar o pijama pra trabalhar. Acordei, eu já tô direto no trabalho aqui, de boas. Eu posso rodar aqui alguma coisa pra fazer um café lá tranquilo. Ou aproveitar mais o tempo do almoço. Aí a linguagem de qualidade de tempo. Conseguia aproveitar melhor o meu almoço. E também na hora de desligar, era mais tranquilo também. Não mudou muita coisa, não. Foi mais a parte do setup mesmo. Teve que pegar a magrelinha a magrelinha bicicleta, a gente fala em Santos, pra quem não entende. Pegar a bicicleta, o camelo e ir até o escritório pegar o setup, mas de resto foi bem tranquilo. Não mudou muito, não, assim, a minha rotina. Eu preferi. Eu achei mais produtivo pra mim. E Gabriel Lima, né? Criança em casa, como que foi, cara? Eu já tive uma mudança da água pro vinho, assim, porque eu lembro que eu trabalhava em São Paulo e pegava fretado, aí minha filha, tinha acabado de nascer, assim, ela era bebê. E aí dava uma dó de, ela ainda lá num bercinho menor, a gente tinha um bercinho no quarto, que era um bercinho tipo um Moisésinho, assim, aí eu saía, lembro de acordar, 5 horas da manhã, via ela lá dormindo, chegava 8 horas, era quase a hora dela dormir de novo. E aí, beleza, mudei pra cá, pra Jundiaí, aí comecei a trabalhar remoto assim que eu mudei,
E aí, beleza, de repente tô em casa todo dia com a minha mulher e com a minha filha. E falei, cara, que bom, que da hora que eu consigo vê-las todo dia. Tipo, não vou ter mais que ficar saindo e só vendo ela dormir. Eu acho que tem um monte de dificuldades também, porque acho que como a gente viu mais cedo, às vezes ela invade o quarto, ela tá crescendo, muita coisa tá mudando. Às vezes eu tô em reunião, do nada ela já entra gritando, papai! Então assim, é adaptação, porque o bom é que aqui eu tenho um outro quarto fora do meu quarto que eu consigo montar o setup, então isso, cara, é muito, muito bom mesmo. Vejo que é muito raro as pessoas conseguirem ter isso, mas e mesmo assim, às vezes é bem difícil, porque minha esposa precisa pegar alguma coisa aqui dentro. Até virar a chavinha, por exemplo, na cabeça dela foi muito engraçado. Até virar essa chavinha de que eu tava em casa, mas eu não podia furar a parede para colocar um quadro no meio da tarde. Não, eu não podia parar aleatoriamente, sei lá, para fazer qualquer coisa. Isso era engraçado. Às vezes até dá, coisas assim super básicas, igual eu parava para tomar um café junto com o pessoal lá, dá pra parar, tomar um café ali com ela rapidão. Então, coisas que mudam muito você tá trabalhando em casa, né? Vem vantagens e desvantagens, assim. Pra mim foi muito claro isso, sabe? Mas hoje tua filha entende que tu tá trabalhando ou não ainda? Não tá nessa fase ainda? 2 anos, né, cara? Assim, ela entende, a gente fala, por exemplo, minha esposa fala direto com ela, ela até completa, a gente fala assim, o que o papai tá fazendo no quarto? Ela assim, ele precisa trabalhar. Ela completa, sabe que não pode entrar no quarto, fica de castigo às vezes porque entra no quarto sem minha esposa deixar. Mas assim, 2 anos, né, cara? Então, tipo, no calor do momento, quero falar com meu pai de qualquer jeito, vou entrar aqui, não importa, mano, é só uma porta, né? Tipo, então tem muita coisa que é difícil você explicar e não é sempre que ela vai obedecer do jeito que você espera, né? Então acho que tem um pouco dessas dificuldades, assim. Eu não sei como é que foi pra você também, mas acho que pra mim teve um pouco dessa dificuldade, assim, por causa da criança, mas às vezes até com adulto, né? Que no caso a sua parceira também trabalha, né, Rubens? Acho que isso que ajudou, né? Que vocês dois têm essa consciência de boa. Cada um vai precisar trabalhar, então ela sabe exatamente também você não ia conseguir parar aleatório pra fazer alguma coisa. Não. Pra resolver alguma coisa no meio isso da nunca tarde, tive problema. Isso pra mim foi simples, assim. Os dois trabalhando, então não tem muito erro, não, assim. A gente só teve que se adaptar, tipo, fazer o almoço, né? Então a gente só vê quem que não tem reunião antes, ou se a gente vai fazer na noite anterior, janta, essas coisas assim que a gente vai fazer, mas a gente sempre reveza pra tudo, então foi essa parte com ela em casa não... Acho que até facilitou, assim, porque ela é mais organizada do que eu, com horários, com as coisas, então até me ajudou a tentar ser mais organizado também. Assim. E até dando gancho com isso, eu tô tentando pensar aqui nessa parte do relacionamento, né, pessoal que a gente tem com as pessoas que estão morando com a gente. Você sentiu que isso foi bom ou acabou atrapalhando um pouco mais? Assim, o seu fora do trabalho, sabe? Junto com ela, por exemplo. Eu acho que é o tipo de coisa que qualquer coisa que eu responder, eu acho que vai ser sempre um feeling do que fato, sabe? Porque eu não sei como seria, né? Tipo, se não fosse assim, porque desde que ela se mudou pra cá, passou pouco tempo que eu fiquei no escritório, sabe? Depois começou o lockdown. Ela se mudou pra cá e começou o lockdown. Então não deu tempo de ter as duas perspectivas, mas... Não atrapalhou em nada, não. Foi até bom, porque dá pra gente almoçar junto. E quando a gente viu lá no programa das linguagens do amor, qualidade de tempo pra mim, né? É importante, então eu gosto do almoço junto, de jantar junto, né? Porque no meu trabalho eu tinha comida fria o dia inteiro, então eu não chegava em casa e jantava, porque eu tinha comido lá às 5, sabe? Então isso mudou também. Café da manhã nem sempre a gente come junto, mas às vezes come junto, e aí eu acho que é legal também, porque conversa, depois vai cada um trabalhar, junta de novo, almoça, conversa. Então, pra mim, só teve vantagem, assim, não teve nada de ruim, não. O que você achou, Vinícius, com a pessoa que mora aí com você? Eu estreitei muito os laços com o Renzo, que é o meu vizinho aqui. Direto, já tô com intimidade de poder pedir furadeira. Esse quadro aqui, ó, quem tá aqui no YouTube vendo,
Eu furei foi patrocinado pelo meu vizinho Renzel, que emprestou a furadeira, emprestou tudo que precisa. Ele é aquele típico faz tudo, tá ligado? E é legal. Ele é alemão? É, alemão. 70 anos, cara, muita história. Vocês ficam tomando chá agora, todo final de tarde, contando piada de alemão? Ele prefere cerveja em vez de chá. E geralmente ele já tá mais pra lá do que pra cá nesse fim de tarde. Alemão, 70 anos, aposentado. Fiz aqui pra não ficar sozinho e melhorar, tipo, o relacionamento. Porque também, tipo, a gente tá em casa, beleza. Sim. Tem gente que tem esposa, isso que filho. Mas no trabalho também mudou. Porque a gente tá acostumado a tomar café todo dia com o pessoal do trabalho. Ia falar com os alemães lá na Copa pra poder zoar o futebol. Ou zoar os bugs que eles fazem, eu corrijo. Ou trocar ideia mesmo entre a gente, e não tinha. E uma solução que a gente fez, que eu achei sensacional, foi usar o Meets. Então a gente tem uma janela que fica, tipo, uma chamada que fica o dia inteiro no trabalho. E tem vários grupos, várias chamadas. Tem a café, que você pode entrar lá quando for tomar café e se quiser conversar com alguém. Tem a do seu time, que é que eu fico o dia inteiro, a gente fica todo mundo no mute, câmera desligada, então a qualquer tempo é como se estivesse trabalhando junto. A gente começou a falar mais do que como a gente estava no trabalho, porque eu acho que no trabalho, se a gente ficasse falando muito tempo, poderia ser ruim, o pessoal poderia achar ruim, mas a gente deixa aqui, câmera desligada, tira o mute e fica falando. Eles ficam falando, eu finjo que entendo aqui alemão, e eu acho que estreitou até mais a relação assim com o pessoal do trabalho. Pra mim, pelo menos, eu achei positivo. Mas é lógico que sempre aquele café no trabalho, na Copa, também faz falta. Eu acho que pra tu é mais ainda, né, Rubens? Ainda mais pelo cargo que tu tem, pela área que tu tá, que tem que estar sempre em contato com as pessoas. Sim. Deve fazer mais falta, boa. né? Com as pessoas que não são do meu time mesmo, mudou um pouco, né? Porque tu encontra no corredor, conversa, tu tem sempre o small talk ali, né? Então, acho que esse small talk sempre ajuda, né, cara? Sempre ajuda no... Depois, quando tu precisa de alguma coisa pra falar de trabalho mesmo, e tu já conhece melhor a pessoa, tu já tem alguma coisa pra começar, tu não começa aquelas reuniões assim direto pro trabalho, tu sabe, tu conhece o cara, né? Pra mim, eu sinto bastante diferença nisso. Mas se eu for falar do que eu sinto mais falta, acho que é com minha equipe mesmo, porque nós somos em 13, 14, eu não lembro, mas alguma coisa por volta disso, mas nós somos divididos em 3 sub-equipes, sabe? Então, com a minha equipe mesmo, essa sub-equipe, o contato continua. Mas com os outros diminui, porque acho que era quase que nessa rotina, né? Chegava lá, todo mundo chegava no horário quase que padrão, porque a Fafest tinha um ônibus, né? Então, todo mundo pegava o ônibus lá, a gente chegava, deixava as coisas e ia tomar café junto, né? Então, sempre tinha aqueles 15 minutos ali, 10 a 20 minutos ali, que a gente tava conversando e era mais zoeira só, sabe? E isso estreitava bastante a relação. E hoje não é a mesma coisa. Por mais que a gente tenha one-on-ones com frequência, one-on-ones às vezes para não falar de trabalho, que a gente fala assim, tá proibido falar de trabalho, porque qualquer one-on-one que a gente ia fazer agora, sempre entrava o trabalho e acabava com a reunião. Mas isso mudou bastante até como que era a rotina, porque a gente brincava bastante, né? Então era chegar, brincar, almoçava, era junto, e também tomava café ali de tarde, assim, a gente sempre tentava juntar. Às vezes era o grupo inteiro, tinha lá 10 pessoas, assim, numa mesa conversando, era até bastante barulho. Então isso mudou bastante e pra mim acho que piorou. Aqui a gente tá fazendo uma coisa bem legal, assim, tem uma ferramenta chamada Discord, que acho que você deve conhecer, que ajuda bastante nisso. Por exemplo, a gente deixa uma sala de áudio lá e todo mundo fica conversando o tempo todo lá. Então, assim... Não, tipo a ideia do Vinícius com o Meet. É bem parecido. Isso mesmo, só que o Discord lá você consegue deixar no push to talk, né? Pra ficar ligado e você só apertar um botão e falar alguma coisa, por exemplo. Então fica simples, dá um pouco dessa ideia de tá todo mundo ali perto, sabe? Porque é só você falar e tirar alguma dúvida, falar, pô, só tô esbarrando aqui num problema aqui, eu não tô conseguindo resolver isso aqui e tal, e aí a galera vai falando e você meio que vai pegando ideias de como se estivesse tudo junto. Acho que isso ajudou bastante, né? Como eu tô liderando esse time lá no iFood, a gente tem... pra mim tá sendo uma coisa meio nova, né? De estar liderando uma equipe remota, tipo, eu nunca vi pessoalmente ninguém do meu time, só pelo vídeo. Então, tem algumas coisas que eu tô exercitando
e vendo como que vai funcionar, né? Como que eu consigo criar laços com as pessoas mesmo longe, né? Acho que isso é um ponto importante também, porque eu tô acabando de ler um livro chamado The Manager's Path agora, que é bem legal, e ela fala bastante sobre isso, sobre como você criar laços e como você conseguir também setar formas de falar as coisas e tudo mais. E tem uma coisa que eu costumo praticar bastante, que é todo one-on-one. Eu tento, pelo menos, faço geralmente 1 hora, acho que deixo sempre para a pessoa decidir o tempo, mas escolho mais ou menos ali 1 hora por padrão. Sempre uns 10, 15 minutos antes, eu sempre começo com algum papo nada a ver com o trabalho. Uma coisa pessoal mesmo. E aí, cara, eu sempre tento lembrar de alguma particularidade que eu estava conversando com aquela pessoa e puxar aquele assunto, sabe? Falar, e aí, cara, como é que tá a pós que você está querendo fazer? Tá tudo certo? Ah, tô em dúvida entre tal coisa e tal coisa. Pô, se dá uma olhada na grade lá, tal faculdade é muito legal, tal. Então, pergunto da família. Então, essas proximidades é que foram mais necessárias ainda, né? Principalmente depois da situação que a gente está vivendo, do lockdown como um todo. Boa, não, é interessante isso, porque até pra mim, essa outra coisa que tinha muita coisa que a gente pegava e conversava, que às vezes era coisa pessoal, né? Tem várias pessoas que não são daqui, né? Tipo, de Portugal mesmo, então volta e meia que tinha alguma pessoa nova, tentava sempre estar conversando, entender como que foi, as dificuldades, e aí você vê a pessoa chateada ali, né? Tu já, vamos tomar um café? Tipo, fiz isso várias vezes assim, ou de alguém até me chamar. E hoje não tem muito como, né? Se tu não tiver numa reunião, tu não sabe que o cara pode estar, talvez, com algum problema ou dificuldade. Então, isso mudou bastante, né? E fora isso, vocês tiveram mais alguma dificuldade? Se tu pensar assim, cara, qual que foi a coisa que eu tenho mais dificuldade até hoje no trabalho remoto? Qual que você falaria, Vinícius? A minha maior dificuldade antes, quando eu tinha um videogame aqui, podia jogar FIFA, era distração. Não consegui focar tanto tempo quanto eu gostaria, porque tava ali do lado, era só parar o trabalho e jogar uma partidinha. Você tava jogado ali no FIFA na hora do trabalho? Porque, tipo, é uma diferença cultural muito grande. Sim, porque como o nosso horário é flexível, eu tenho só que fazer, tipo, 8 horas por dia, então eu podia falar, daqui a pouco eu termino essa tarefa, ou daqui a pouco eu faço. E aí, fifinha, 1, 2, 3, quando eu vejo, tipo, cara, já perdi a tarde inteira aqui, não resolvi o que eu tinha que resolver, vou ter que trabalhar de noite. Então, infelizmente, não tem como fazer isso no escritório. Porque, assim, é uma diferença muito grande cultural, porque a gente não tem essa cultura de small talk aqui na Alemanha. Eu que comecei a puxar aqui com o pessoal no escritório. Porque nas reuniões mesmo, não tem aquele papo de 3 minutos antes. Pô, e aí, como que foi o Corinthians fim de semana? Tu viu? Cara, o Brasil nas Olimpíadas tá meio mal, né? Não tem isso é meio diferente a diferença cultural, então por isso não foi tão... eu não senti tanto, não fui tão impactado. Como eu disse, eu criei mais laços e mais amizade com o pessoal que eu trabalhava quando eu tô no home office, que a gente consegue falar pelo vídeo, então acho que eles conseguem interagir mais pelo Meets, eu não sei como que funciona aqui. Mas pra mim a minha maior barreira foi o Fifinha. Com certeza. Do Gabriel deve ter sido a filha, por mais que tenha sido a maior barreira, também uma das maiores alegrias, né, pelo que tu falou. De poder aproveitar mais tempo e passar mais tempo com ela. É verdade, acho que foi sem dúvida, talvez pensando assim nessa vida aqui em casa, foi uma das maiores dificuldades de fazer as duas entenderem, né, dessa divisão, assim, de como era, mesmo que eu estivesse aqui, não estava aqui de verdade, assim, né, estava trabalhando. Acho que isso melhorou, assim, 100%, porque a gente foi entendendo, né, com os meses passando, foi entendendo. Mas acho que não lembro de alguma outra dificuldade, assim, tive grande nesse sentido. Acho que a questão do trabalho, acho que só essa da liderança mesmo, né, de como que eu ia conseguir manter esse laço com as pessoas. Cara, eu acho que tem um ponto legal, que tipo assim, feedback negativo. Como que eu dou um feedback negativo, alguma coisa sensível para uma pessoa pelo vídeo, tá ligado? Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de estar perto da pessoa e tentar explicar a ideia e tudo mais. E eu falava, cara, perdi esse trunfo, assim, né? Até tenho, lógico, eu tô aqui no vídeo, mas não é a mesma coisa ali. Então eu falo, pô, algumas coisas ali não vou conseguir passar da mesma forma, não vai ficar tão claro, talvez. Então
eu tinha um pouco desse medo, assim, sabe, no começo. Como líder, eu não sabia como abordar direito algumas situações, mas aí fui também me adaptando. Acho que hoje consegui lidar melhor com isso. Fala que tá com problema na internet, manda uma mensagem no Slack e já era, já. É verdade. Cara, não tô te ouvindo aqui, a internet tá caindo aqui, ó. Mas olha o Slack, rapidão, falou. Mas esse é um ponto legal, porque até para algumas pessoas, uma das coisas que a gente faz aqui, por exemplo, é fechar alguns acordos previamente. Então, como todo mundo tá remoto, a gente faz até estimulado a perguntar para a pessoa, fala assim, cara, caso você receba algum feedback negativo, como você prefere receber? Você quer receber ele por vídeo ou você quer receber ele escrito? Sim, pode ter gente que pode falar, cara, eu quero receber escrito, eu prefiro, sabe? Acho que se alguém pedisse isso pra mim como líder, até hoje não pediram, mas eu acho que eu teria 1 milhão de dificuldade a mais de escrever algo bem elaborado, sabe? Mas teria que fazer também. A ideia é essa, tipo assim, que acho que o remoto trouxe um pouco dessa abordagem também, de falar como a pessoa prefere receber aquele feedback e tudo mais. Ter o combinado de como as pessoas preferem se relacionar. Igual você falou, e na Alemanha, se as pessoas não gostam desse small talk no começo, tem que ficar claro que culturalmente elas não gostam e que a gente pode ir direto ao assunto, por exemplo, né? Não, legal. E agora trazendo, perguntei pra vocês, né? Até fiquei pensando quais foram minhas maiores dificuldades, né? E eu acho que o que atrapalhou um pouquinho, assim, na verdade, pra mim, eu tive fases diferentes. No começo era desligar, sabe? Desligar pra mim era muito difícil. Então eu tava trabalhando muito mais do que as 8 horas, porque a quantidade de mensagem no Slack aumentou e o tempo de resposta diminuiu porque a gente passa o dia inteiro em reuniões, sabe? Então eu recebia aquelas mensagens, eu ia ver no fim do dia, queria responder, e algumas vezes responder não é tão simples. Então eu queria resolver as coisas. E antes eu tinha 2 notebooks diferentes, né? Hoje eu acabo usando o trabalho para tudo. Então antes eu desligava, agora eu tô com o notebook aqui do trabalho. E eu não fecho as abas que estão abertas no outro Chrome do trabalho. Eu não fecho o Slack. Então às vezes eu tô ali, eu falo, não vou fazer isso, vou ler um livro. Às vezes eu leio no Kindle, no próprio Note. E aí eu não consigo, eu vejo aquele númerozinho ali no Slack, então eu vou responder. Então isso me atrapalhou bastante, sim. Isso melhorou um pouco, mas eu acho que agora também tem a rotina, né? Porque antes era acordar cedo, ir pra academia, tomar banho e pegar o ônibus, sabe? E agora eu sinto um pouco mais de preguiça de manter uma rotina. Então eu acabo me apoiando às vezes até na Vitória, porque ela consegue manter uma rotina assim, tipo, não importa o que aconteça, ela consegue fazer as coisas que ela tem que fazer, então, e ela me cobra e acaba ajudando um pouco, porque a não obrigatoriedade, eu poder acordar, tomar banho e já cair na reunião, sabe? Isso me atrapalha. Tem me atrapalhado um pouco, então eu tô tendo um pouco de dificuldade de voltar pra rotina normal também. Legal. E qual que foi a maior vantagem pra ti, Gabriel? Tipo, não só uma vantagem, mas falar assim, uma coisa que tu não quer perder. Que tu fala assim, cara, isso aqui é muito legal e eu não queria voltar. Sem dúvida, esse tempo de qualidade com a família, assim. Isso é o mais importante pra mim hoje, assim, nesse sentido do remoto, né? Uma coisa que eu não gostaria de perder, assim. Que eu gostaria... Eu digo que acho que eu gostaria de um futuro, assim, onde pudesse ser mais híbrido e aí tivesse um pouco dos dois mundos. Então, pra mim, seria mais ideal. E pra ti, Vinícius? O mais tranquilo, tipo... De remoto, pra mim, é poder, na verdade, passar as férias no Brasil e trabalhar de casa quando eu precisar. Ou pelo menos saber que a gente tem essa oportunidade na nossa profissão, de se um dia eu for trabalhar em outro projeto ou com alguma outra coisa, eu consigo escolher o país que eu vou morar, consigo ir pro Brasil passar férias. Porque pra mim, realmente, não tem muita diferença por eu morar do lado do trabalho. Mas essa flexibilidade, saber que é possível, é muito bom. E o contraponto que é o que o Rubens falou, por também saber que é possível, é muito mais difícil ter rotina. Eu tento aqui até hoje manter uma rotina, criar uma rotina, mas por eu saber que eu posso acordar e dormir mais um pouco, porque não vai mudar muita coisa, é muito difícil fazer. Mas, deixa eu entrar numa outra pergunta aí, porque o que vocês fizeram, assim? Vocês trabalham de pijama, por exemplo? Tipo, acordou, pijama e começa a trabalhar assim, ou vocês têm que manter uma rotina
de quando ia pro escritório? Eu posso ser sincero, assim, eu coloco, por exemplo, hoje eu tô literalmente com pijama, eu só coloquei um casaco e trabalhei assim. Porque começou a ficar frio aqui no Brasil hoje. Eu coloquei literalmente um casaco e tô trabalhando. É isso. Eu não faço assim todo o ritual que eu fazia pra ir pro trabalho, não, tipo de tomar banho e, cara, tudo. No máximo, tomar um café, escovar o dente e ir embora. É engraçado falar isso porque eu não consigo, mano. Eu não existo antes de tomar um banho. Eu não consigo. Eu já acho que já tive uma reunião só, que era com o meu time mesmo, que, cara, eu tava com muito sono e eu falei, pessoal, acordei agora mesmo, não tomei banho, então, paciência, porque eu sou meio lento, sabe? Tipo, eu acho que eu não existo, assim, se eu não parar e tomar banho. Então, se eu tiver que escolher café e banho, cara, eu tenho que tomar banho, e aí depois do café, entre uma reunião ou outra eu como, tá ligado? Porque é sobrevivência. E até pra mim, eu tenho que chegar e trocar roupa, mano. Trocar roupa, perfume, sabe? Essas Caraca, perfume até. Não troca, porque eu vejo que a minha produtividade é assim. Minha produtividade muda, sabe? Eu preciso acordar e falar assim, cara, agora não, sim. Mas eu tô ligado que é estranho, mas é. A pergunta, assim, já elogiaram teu perfume remotamente? Já, do outro cômodo da casa, já. O Vinícius também, né? Tá. Não, assim, o Rubens eu até entendo. Se o Vinícius colocasse perfume pra conversar com o vizinho dele, eu já ia ficar mais um pouco preocupado. Assim. Não, mas cara, mesmo quando a Vitória tá viajando, eu também, cara, eu não sei, eu me sinto melhor, bem. Né? Parece que eu tô mais preparado pro dia. E tu, Vinícius? Assim, se eu acordo em cima da hora... Hoje não, porque eu não tô mais remoto, né? Mas eu vou, ligo, falo com o pessoal e aí eu vou pro banho, tipo, depois já. Eu não consigo, senão eu não desperto, é estranho. Mas como agora, tipo, eu já não tô mais remoto, desde que eu voltei do Brasil em março, eu tô sempre indo pro escritório, então já meio que voltou ao normal, mais ou menos, né? Então não tem como. Eu já tentei conversar com o pessoal lá pra ir de pijama pro trabalho, mas os alemães acharam estranho, acharam melhor manter essas culturas brasileiras aqui em casa só e não ir pro trabalho de pijama, não Cultura pode. brasileira, não. Não vem falar de Brasil, não. Não é o dress code ninguém vai de pijama. Tropical. Não é regata e bermudinha do Billabong. Pô, vamos aproveitar essa de que tu tá falando do dress code diferente, Vinícius. Vocês tiveram alguma história, assim, engraçada que aconteceu que... Tipo, no trabalho normal não aconteceria, mas só no remoto. Eu posso começar com uma que eu acho que é a clássica e todo mundo já passou, né? Mas, tipo, no meio da reunião, tu ouve de fundo uma descarga. Não. E aí, nessa a gente até... Eu lembro que fui eu que falei, assim, fulano, tá brincando, né? Tu fez de propósito, né? E aí ele demorou alguns segundos e falou, foi. Outro falou, não foi. Sem bandoleira, 06. Ele não teve... Então ele vacilou, porque, cara, o segredo é pensar rápido. Eu teria falado, não, eu fiz zoando, sabe? Tu fala rápido e dá risada. Segurança na voz. Você sabe o que aconteceu? Ia ficar a dúvida. E a dúvida é melhor do que a certeza, naquele momento. E aí a reunião acabou por uns, 5, 7 minutos, a gente não conseguia mais falar. A gente tentava voltar e falar assim, cara, calma, aqui que foi engraçada, assim, pra gente, né? Mas o cara, ele começou a brigar com a mulher, tipo... a brigar feio, e era coisa besta. Era porque, assim... É um cara que já tá há muito tempo na empresa, então todo mundo já conhece, tipo, a mulher dele sempre aparece nas chamadas, eles trabalham meio que na mesma mesa. E aí eles estavam discutindo de alguma coisa besta, só que ela começou, tipo, a aloprar ele. E tava na daily. Não é que tava só, tipo, eu e meus colegas do time na meet, tava o time inteiro. E aí ele ficou meio que sem graça e chamou ela pra falar, tipo, não, aqui, ó, tá tudo bem. Só que, moleque, não tava tudo bem. Foi um crime. Criaram um clima tenso ali, cara. Foi em alemão ainda, moleque. Os amigos do rolê, né? Tem casal engraçado. Que discute e aí acaba com a night. Não, eu já presenciei uma dessa também, igualzinha. Só que na que eu presenciei, o cara que tava na call falou com a mulher dele. E ele mesmo não se ligou, acho que ele se desmutou, mano. E ele foi muito engraçado, que bem na hora só surgiu a voz dele assim, tipo, eu já falei pra você que agora eu tô em reunião, tipo... Aí foi só isso, sabe? Aí foi só isso, mas aí só foi engraçado mesmo. A tua situação
constrangedora, né, mano? Não, isso é normal, isso eu já ouvi alguns, assim. Eu já tive uma também de ir pra reunião e eu falei, cara, tem que ir no banheiro. Tipo, ia ser reunião o tempo inteiro, né? Eu falei, tem que correr agora lá e ver qual é. E continuar ouvindo aqui, né? Põe no mute. E aí, na hora de dar descarga, eu fiquei cabreiraço. Eu falei, É o meu maior medo. Será que não tá? Porque até assim, até era rápido, né? Então fui lá, pá, e aí, cara, dou descarga no dor. Aí o que eu fiz? Eu não lembro, mas eu acho que eu desconectei rapidão, tá ligado? Aí descarga e voltei, porque tipo, caiu 5 segundos. Desligou o note, Isso, né? foi tipo, caí ali, já tava sem vídeo. Isso, e aí eu falei, aí tô safe, porque Putz, já dei tinha refresh estourado aqui muito, no cara. Meet, aqui foi mal. Já tinha estourado. Não, mas é quando a reunião, tipo, tem 20 pessoas, sabe? Tu cair e voltar ali, passa batido. Até tu desligar a câmera, então... Já, e eu fiquei cabreiraço. Depois que aconteceu com o cara, eu fiquei, mano, não. E tem outro também, né? Que isso porque aconteceu com um cara que eu trabalhei há muito tempo atrás ainda. Foi logo que o Chrome fez esse negócio da aba mostrar o histórico, sabe? De ter os quadradinhos. Ele foi mostrar o trabalho que ele apresentou no TCC e abriu o Chrome e tava lá o histórico dele pra maior de 18. E, cara, ainda bem, a gente ficou, cara, ainda bem que tu tá aqui no trabalho, ele ia pra faculdade, sabe? Ainda bem. E aí, desde então, e teve um ano no trabalho que a gente também tava, né? Que o cara foi compartilhar a tela e tava lá outros sites. E aí, desde então, tipo, compartilhar a tela pra mim é sempre assim, eu sei lá, se eu vou estar com o WhatsApp aberto, com alguma coisa assim, sabe? Então, olho duas vezes, assim, antes de compartilhar. Eu aprendi na pandemia Command Shift B pra quem é do Mac aí, até pra tirar os favoritos. Porque às vezes você vai falar com um cliente, aí tem lá, sei lá, qualquer coisa que tu tá vendo, que tá lá salvando os favoritos, pra deixar o menos pessoal possível. Não sabe quem é que tá lá, o que ela vai ver, ou qual que é o teu favorito, ou o teu histórico também. É verdade. Que nem o Gabriel faz, melhor desligar o PC, dar a descarga lá, tá seguro, do que dar sopa pro azar. Mas vou te falar que já aconteceu agora, né? Tipo, pô, é 1 ano e meio. Já aconteceu da pessoa falar, vou multar aqui que eu vou no banheiro, sabe? Mas tô ouvindo. Já aconteceu. E hoje não é nem engraçado mais, é uma coisa que acontece, sabe? Só, vou no banheiro, então eu tô no mudo aqui, sem câmera. É isso. Ainda mais quando é com o time mais próximo. Pô, tem dia que eu emendo, sei lá, 3, 4 reuniões ao mesmo, tipo assim, tudo uma seguida da outra. Como você vai fazer? Tipo... Isso é dia comum. Então... Isso é dia comum agora, sério. Eu já marco reunião, tipo, que não é reunião nenhuma, sabe? Como Focus Time. Só separa o tempo lá. Pra isso, porque... sério, normal. Legal. Eu acho que depois a gente pode contar mais um pouco dessas histórias, né? Até compartilhando com quem tá ouvindo, né? A ideia desse episódio foi simples. A gente só tava conversando por texto, né? Como tá sendo o trabalho remoto. E falou, guarda essa conversa aí, vamos falar no podcast, que eu acho que dá um episódio legal, né? De saber como que é o contexto de cada um, assim. Mas boa, a gente pode depois conversar mais, né? Sobre o que a gente tem feito pra superar dificuldades, né? Principalmente pra eu e tu, Gabriel Lima, que a gente continua remoto, então a gente tem que achar formas, né? Eu tive pessoas novas entrando na equipe remotamente, né? Então foi um desafio gigante. E tu entrou também remotamente, então tu pode contar mais como que foi. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir o Pencast Oficial no Instagram, principalmente, no Twitter. Procurar aí no Spotify, Apple, Google Podcast. E também procurar lá no YouTube, porque já tem bastante episódio novo chegando. A gente já tem agendado 5 episódios, já tem mais para gravar. Então assina para você não perder. Assina aí, independente da sua plataforma, que assim você não vai perder os futuros. E é isso. Então, Gabriel Lima e Vinícius, um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Só um recadinho, não esquece de comentar lá, tipo, no YouTube, no Instagram pra gente, alguma história engraçada, que vai ser legal a gente saber, pra gente compartilhar depois aqui. É isso. E segue os dois, né? Porque a gente também sempre coloca as histórias mais engraçadas lá, de alguma forma, ou alguma parte importante do episódio, né? E assim, e outra coisa também que vale, né? O delay do Vinícius, né? Tipo, isso é parte do trabalho remoto. Com nenhum, o Vinícius tá com um delay gigante na internet aqui, então tô fazendo um sacrifício de É a pessoa que mora com ele. Isso, o delay é parte da call, né? Tá aqui eu e o delay. Eu faço um esforço gigante pra não te interromper, porque eu sei que tu precisa descer 1 segundo pra receber a mensagem. Mas parte do trampo remoto. Mas é isso aí, galera. É isso. Até mais. Valeu.